Bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Para começar, deixa teu like aí no vídeo, compartilha com outros curiosos como nós e te inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. Hoje eu vou falar sobre o planeta Marte. Eu já falei alguma coisa sobre ele quando eu falei no vídeo da exploração de Marte, das dificuldades. Vou deixar o card aqui em cima. Mas eu vou falar um pouco mais especificamente sobre ele. Seguindo uma lista que eu pretendo fazer de todos os objetos notáveis do Sistema Solar. Logicamente vou deixar a Terra por último, porque só a Terra dá uns 20 vídeos. Então, o Marte é conhecido como o planeta vermelho, por causa do óxido de ferro que cobre a superfície. E essa poeira fina, que é ferrugem, é constantemente suspensa pelos ventos marcianos, deixando até o Sol com um tom, o céu, com um tom rosado, amarelado. A atmosfera de Marte é um grande desafio. Ela é extremamente fina, com menos de 1% da atmosfera da Terra, e composta cerca de 95% por dióxido de carbono. Como o ar é muito rarefeito, o planeta não consegue reter o calor do Sol, resultando em um deserto gélido, sem uma camada protetora eficiente. A superfície fica totalmente exposta à radiação cósmica ultravioleta. A ciência imagina que há muitos anos atrás, Marte já tenha tido uma atmosfera mais densa e também um campo magnético ativo, parecidos até com os da Terra. E esse escudo permitia a existência de rios e lagos. Contudo, à medida que o núcleo do planeta esfriou, esse campo magnético enfraqueceu drasticamente. Sem proteção, os ventos solares sopraram a maior parte da atmosfera marciana para o espaço ao longo do tempo, transformando um mundo potencialmente habitável no deserto que ele é hoje. E devido à baixa pressão atmosférica na superfície, o ponto de ebulição da água lá fica em temperaturas muito baixas. Se alguém pisasse lá sem um traje espacial pressurizado, os fluidos corporais da gente, como a saliva, a umidade dos pulmões, começariam a ferver espontaneamente, devido a essa baixa pressão.
O uso de trajes de alta tecnologia não é só para respirar, mas para manter a integridade física do corpo. Mesmo com o ar rarefeito, Marte tem ventos que geram aqueles demônios de poeira que se vê lá. Redemoinhos gigantescos criados pelo aquecimento do solo. Eles podem atingir vários quilômetros de altura e moverem-se rapidamente pelo deserto. Curiosamente, esses redemoinhos já ajudaram a engenharia espacial. Ao passarem por cima dos robôs da NASA, eles limpam a poeira dos painéis solares. Cento e 124 batimentos cardíacos por minuto. O relevo de Marte quebra recordes no sistema solar. Lá fica o Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido do sistema, com impressionantes 22 quilômetros de altura, quase 3 vezes a altura do Monte Everest aqui da Terra. A base desse gigante é tão extensa que cobriria facilmente todo o estado de São Paulo. Como a inclinação das encostas é muito suave, quem está no topo não consegue enxergar a base por causa da curvatura do planeta. O Monte Olimpo atingiu essas proporções colossais porque Marte não possui placas tectônicas ativas. Na Terra, as placas se movem e criam cadeias de vulcões menores. Mas em Marte, a crosta permaneceu fixa sobre o ponto de calor por muito tempo. E a lava continuou a emergir exatamente no mesmo lugar, empilhando continuamente uma camada sobre a outra, até moldar as montanhas que desafiam os nossos pensamentos. A maior cicatriz geológica de Marte é o Valles Marineris, que é um complexo de cânions com mais de 4.000 quilômetros de comprimento e até 7 quilômetros de profundidade. Comparado a ele, o Grand Canyon parece uma pequena fenda. Os cientistas apontam que essa rachadura monumental não foi esculpida por água, mas sim por uma imensa fratura tectônica gerada quando
a região vulcânica vizinha se elevou. E sem a erosão causada pelas chuvas, as crateras de meteorito em Marte permanecem quase intactas. O maior destaque é a bacia de Hellas, uma cratera de impacto de 2.300 quilômetros de diâmetro. São 9 quilômetros de profundidade. O fundo dessa bacia é um dos poucos lugares onde a pressão atmosférica é autossuficiente para que exista água líquida sem evaporar. Marte sofre com um fenômeno climático extremo. As tempestades globais de poeira, periodicamente o aquecimento da atmosfera gera ventos violentos, o que começa como uma tempestade local, cresce rapidamente e envolve todo o planeta em uma névoa densa que dura por meses. Essas tempestades tapam o sol, transformando o dia em noite e cortando, inclusive, a energia de robôs terráqueos que dependem de painéis solares. Cento e 128 batimentos por minuto. Embora hoje Marte seja um deserto árido, as evidências geológicas mostram que o passado foi úmido. Imagens de satélite revelam leitos de rios secos, deltas de sedimentos e planícies que já foram no fundo de grandes lagos. Muitos anos atrás, muita água líquida fluía por esses lugares. Descobrir para onde essa água foi e quanto tempo ela permaneceu é uma das perguntas centrais da ciência moderna. Ainda existem grandes reservas de água em Marte, mas em forma de gelo e nas calotas polares. Elas têm uma composição dupla. É uma base permanente de gelo de água, coberta por uma camada de gelo seco, que é dióxido de carbono congelado. No inverno marciano, o frio é tão extremo que parte da atmosfera se condensa e congela nos polos. No verão, esse gelo seco evapora
diretamente, alterando a pressão global do planeta. Alguns dados recentes de radares e tremores sísmicos sugerem que a água de Marte não sumiu toda no espaço, mas ficou escondida no subsolo. Os cientistas teorizam que falhas profundas na crosta abrigam um reservatório de água líquida e salgada a quilômetros de profundidade. Se isso for confirmado, significa que o planeta tem uma grande reserva protegida da radiação, o que reacende a busca por vida marciana. Um mistério intrigante são as linhas de encostas recorrentes. São marcas escuras que aparecem em terrenos inclinados durante as estações quentes. Crescem e depois somem no inverno. A princípio, se pensou que era água salgada brotando do solo, mas hoje os estudos apontam para fluxos de poeira seca desencadeados pelo calor, mas o debate sobre a dinâmica desse solo continua ativo. A presença de metano na atmosfera marciana gera muita discussão na astrobiologia. Na Terra, a maior parte do metano vem de seres vivos. Como o metano é destruído rápido pela radiação solar, as variações e picos desse gás detectados pelos robôs indicam que há uma fonte ativa liberando o gás hoje. Se a origem é uma atividade geológica ou vida microbiana subterrânea, ainda não se sabe. Cento e 132 batimentos cardíacos por minuto. Marte possui duas luas pequenas, Phobos e Deimos. E diferente da nossa Lua, que é quase esférica, as luas marcianas parecem mais com grandes batatas, irregulares, cheias de crateras. Astrônomos acreditam que elas são asteroides capturados pela gravidade do planeta Marte. Phobos, a maior delas, tem apenas 22 quilômetros de diâmetro
e orbita tão perto de Marte que dá 3 voltas completas em torno do planeta em um único dia. Phobos tem um destino trágico traçado. A gravidade de Marte está puxando esse satélite para cada vez mais perto, a uma taxa de 2 metros a cada 100 anos. Os modelos matemáticos indicam que em cerca de 30 milhões de anos, as forças gravitacionais vão despedaçar Phobos por completo. Os pedaços vão se espalhar, criando temporariamente um anel de detritos ao redor de Marte, parecendo com os anéis de Saturno. A contagem do tempo em Marte é diferente. O dia marciano é chamado de Sol e dura 24 horas e 39 minutos, sendo um pouco mais longo que o nosso dia. Já o ano marciano é bem comprido. Como o planeta está mais afastado do Sol do que a Terra, ele demora 687 dias terrestres para completar uma órbita em torno do Sol. Isso faz com que as estações do ano durem quase 6 meses. Uma das imagens mais surpreendentes feitas pelos robôs em Marte é o pôr do Sol. Enquanto aqui na Terra o céu fica vermelho e laranja, em Marte ele ganha um tom azulado. Isso acontece por causa das propriedades físicas da poeira fina em suspensão na atmosfera rarefeita. Essas partículas filtram a luz solar de um jeito que deixa a luminosidade azul passar melhor na direção de quem está olhando. Marte é o único planeta conhecido habitado unicamente por robôs. Desde a década de 70, dezenas de sondas de jipes exploradores foram enviados para lá. Nomes como Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance mudaram nossa visão do espaço. Muitas dessas máquinas funcionaram por anos além do esperado. Hoje, os chassis desativados dessas sondas continuam estáticos na arena marciana. Cento e 136 batimentos por minuto.
Como eu já falei aqui em outro vídeo, viagens tripuladas para Marte exigem superar barreiras imensas. A janela ideal de lançamento ocorre a cada 26 meses, quando os planetas ficam mais próximos. Mesmo usando os foguetes mais rápidos de hoje, o trajeto de ida demoraria entre 6 e 9 meses. E nesse período, no espaço profundo, os astronautas enfrentariam isolamento, perda de massa óssea e radiação espacial constante. Para manter humanos em Marte, será preciso usar os recursos do próprio planeta. E isso envolve minerar o gelo subterrâneo para obter água e oxigênio. Recentemente, um experimento do robô Perseverance provou que dá para extrair o dióxido de carbono da atmosfera marciana e transformá-lo em oxigênio puro. Esse oxigênio servirá tanto para respiração quanto para abastecer os foguetes de retorno. Construir abrigos em Marte exige soluções inovadoras. Como o ar não protege contra a radiação e o frio passa de 100 graus negativos, as primeiras bases devem ser feitas embaixo da terra ou dentro de tubos de lava natural. Outra opção investigada é usar impressoras 3D para construir estruturas blindadas, usando o próprio solo marciano misturado com algum aglutinante. A ideia de transformar o ambiente de Marte para torná-lo habitável como a Terra se chama terraformação. O plano teórico seria derreter as calotas polares para liberar gases, engrossar a atmosfera e aquecer o planeta. Porém, alguns estudos indicam que não há dióxido de carbono suficiente lá para fazer com que isso dê certo, pelo menos com a tecnologia atual, tornando o projeto um desafio que levaria milhares de anos. Marte continua sendo o grande horizonte da exploração espacial. Cada imagem e amostra coletados nos deixa mais perto do dia em que pegadas humanas estarão em solo marciano, expandindo a fronteira do nosso conhecimento e transformando a história da nossa própria civilização. Essa era a curiosidade que eu queria compartilhar hoje. E se tu gostaste, não te esquece de deixar o like e te inscrever no canal.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.